Olá, a notícia está de volta com o deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor estava falando que era importante ter uma representação em Brasília, ou seja, a causa que o senhor defende, que não havia mandatos que antes faziam essa defesa. A Marta Suplicy, durante um tempo, como deputada, ela fez, hoje ela é senadora, e havia, na legislatura passada, um pouco antes, o Clodovil Hernandes, né? Sim. Que era assumidamente gay. Agora, oscilava ali entre uma coisa, às vezes uma coisa meio caricata, e que avaliação que o senhor tem, por exemplo, do mandato do Clodovil e da atuação de parlamentares homossexuais ou simpatizantes no Congresso? Eu vou até refazer mesmo Diga. a minha fala, Diga. que eu disse, quando eu falei de uma representação legítima. Né? Eu sou o primeiro homossexual assumido, ligado ao movimento LGBT, Sim. que chega ao Congresso Nacional. Sim. Antes disso, a bandeira, né, ou as demandas, digamos assim, as reivindicações do movimento eram atendidas por parlamentares, por mulheres em geral, que eram simpatizantes da causa, que é o caso da senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, que tem esse pioneirismo, digamos assim, em trazer para cá e defender aqui no Congresso Nacional as bandeiras do movimento, dando a devida atenção que ela podia dar, dentro dos limites dela, de uma mulher heterossexual, que tinha pretensões a ser prefeita de São Paulo e que, portanto, tinha que contemplar outras demandas. Então, dentro desses limites, ela fez um trabalho que tem que ser reconhecido, óbvio. Quanto ao deputado Clodovil Hernandes, que Deus o ponha no bom lugar, como se fala lá no interior, quando uma pessoa já partiu dessa para melhor, o deputado não estava ligado ao movimento e muitas vezes se colocou contrário a essas demandas, a essas reivindicações do movimento LGBT. Muitas vezes, em muitas entrevistas, ele se colocou contrário às paradas do orgulho LGBT. Ele dizia que não havia motivo de orgulho, não havia orgulho em ser gay, portanto, ele não gostava das paradas, como ele já deu declarações contra a extensão do casamento civil a homossexuais. Então, embora ele fosse homossexual assumido, ele não estava ligado a esse movimento, nem a essas bandeiras. Eu sou o primeiro homossexual assumido, sem homofobia internalizada, que traz essas bandeiras para cá, entendeu? Isso é um marco histórico, porque isso nunca tinha, desde 1889, que a República foi proclamada, que desde então não havia um deputado com essa característica. Eu sou o primeiro. Você sofreu algum tipo de preconceito no Congresso Nacional por ser homossexual? Não, que eu saiba, não. Como dizia meu pai, todas as ausências são atrevidas. Então eu vou falar das presenças. Na presença, ninguém nunca me discriminou. Muito pelo contrário, os deputados me tratam com muito respeito. Aqueles que eu tenho um contato maior, me tratam com muito respeito. Eu adquiri muito rápido, até mais rápido do que eu imaginava, o respeito dos outros deputados, das figuras que já estão aqui, que têm uma relevância no cenário político nacional. Né? Muito rapidamente eu adquiri esse respeito por conta do trabalho. Então, o trabalho que eu venho conduzindo, a seriedade com que eu me coloco, como dizer, o conhecimento de causa com que eu me coloco me deu um respeito muito grande. Então, eles me tratam muito bem. Agora, eu não posso falar de quem, na minha ausência, pode, sei lá, rir das minhas costas ou fazer um comentário maldoso. Todos os homossexuais estão sujeitos a esse tipo de injúria, né? de insulto covarde. Nós tivemos recentemente um episódio Bolsonaro, lá no programa CQC, da TV Bandeirantes, em que ele estava respondendo uma pergunta da Preta Gil, como ele reagiria, né, se um filho dele namorasse uma negra. Aí ele respondeu, depois ele disse que ele entendeu errado, que seria se namorasse um gay, e fez declarações homofóbicas e preconceituosas. Isso levantou toda uma discussão sobre imunidade parlamentar, de que, na verdade, a imunidade parlamentar protegeria a opinião que o Jair Bolsonaro deu. Você acha que a imunidade parlamentar deve proteger o Bolsonaro? E o que você acha das declarações que ele deu? Eu acho que a imunidade parlamentar deve proteger a opinião do deputado, né? Assim, a opinião dele, a maneira como ele se coloca, tem que estar protegida. Ele tem que ter esse direito de se colocar, de defender. Agora, a imunidade parlamentar, ela não pode ser usada para se fazer um abuso da liberdade de expressão e do direito à opinião, porque a gente faz uma distinção entre uso e abuso. No caso do deputado Bolsonaro, houve um abuso desse direito de liberdade de expressão. E ele abusou desse direito sem querer assumir a responsabilidade por esse abuso. Sim. A imunidade parlamentar não pode garantir a um deputado que fira um princípio, que ele chegue a ferir um princípio constitucional que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Você acha que ele quebrou o decoro e deve ser cassado? Acho que ele quebrou o decoro e deve ser cassado. E não porque ele é homofóbico, porque ele se assume homofóbico sem medo. Ele ofende a dignidade de gays sem o menor problema.
Ele chega a incitar o ódio contra homossexuais. Ele faz isso sem o menor problema, porque a homofobia não é crime, como o racismo. Ainda não é. A homofobia goza do aceite da maioria. O insulto contra homossexuais goza do aceite e é praticado largamente. Portanto, ele tem se assumido homofóbico. Ele quebrou o decoro não por isso. Ele quebrou o decoro porque ele foi racista, porque ele praticou crime de racismo. E ele está fugindo dessa responsabilidade porque ele sabe que racismo é crime. Quer dizer, ele se deu racista, conta. eu fui homofóbico, Isso. Né? Apenas. Isso é um ardil. Né? Você acha que a homofobia deve ser criminalizada? Acho. Acho que a homofobia deve ser criminalizada, sim. Nos mesmos termos que o racismo? Nos mesmos termos que o racismo. Porque, olha só, quando a gente fala em criminalização da homofobia, a gente não está falando... porque muita gente acha assim, que criminalizar a homofobia é impedir qualquer pessoa de odiar homossexuais. Não, ninguém está sendo impedido de odiar homossexuais, nem de reprovar os modos de vida homossexual na esfera do privado. Agora, ninguém vai poder impedir um homossexual de acessar um direito ou ofender publicamente a dignidade da pessoa humana por conta da orientação sexual dele. Essa é a distinção que tem que ser feita. Criminalizar a homofobia é impedir, por exemplo, que um gay seja demitido de uma escola porque é homossexual. Sim. Ou não ser contratado numa empresa porque é homossexual. É impedir que um casal homossexual, porque expressou publicamente seu afeto, seja expulso a tapas de um shopping center por um segurança. Isso é criminalizar a homofobia, digamos assim. Agora, a criminalização não vai impedir ninguém de dizer, olha, eu reprovo os modos de vida homossexual ou eu odeio homossexual. É um direito dele. O Jair Bolsonaro foi eleito com 120 mil votos, uma parcela, o Brasil é um país conservador. Essas parcelas conservadoras dizem que, como o senhor falou há pouco, que a heterossexualidade é vendida como padrão normal, que há também um movimento para, digamos, glamorizar a homossexualidade, tentar fazer... vender a homossexualidade de uma maneira militante, como se ela devesse ser o padrão. Como o senhor responde a esse tipo de crítica? Olha, primeiro há um equívoco nessa argumentação, porque ninguém está vendendo a homossexualidade, nem defendendo a homossexualidade como padrão. A gente está defendendo a homossexualidade como uma entre as muitas sexualidades humanas, certo? Existem muitos modos de um ser humano experimentar a sua sexualidade. A homossexualidade é uma delas. E a Organização Mundial de Saúde, ou seja, a comunidade científica mundial, entendeu, desde 93, que a homossexualidade não é uma doença, não é um desvio patológico, não é uma patologia, é um desvio psíquico. Não tem que ser tratado como uma doença. Então, se a comunidade científica entendeu isso, a homossexualidade não pode ser tratada pelos estados democráticos de direito dessa maneira. Nem determinados grupos que continuam achando que a homossexualidade é uma doença, uma degeneração ou um pecado, pode tentar fazer com que o Estado legisle de acordo com suas concepções, digamos assim, religiosas e preconceituosas. Isso não é possível. Então, o que o movimento homossexual pleiteia, a reivindicação do movimento, é por extensão da cidadania a esse conjunto da população que é alijado em seus direitos por conta da sua orientação sexual. Isso é que se pleiteia, nem menos nem mais, direitos iguais. Deputado, muitas pessoas acham politicamente incorreto fazer piadas com os termos viado, bicha. Tem gente que acha que não, olha, isso é do humor, não deveria se entrar numa proibição desse tipo, vai acabar não podendo fazer piada sobre nada. Qual que é a opinião do senhor em relação ao homossexualismo e o humor, quando se faz piada sobre os gays? Primeiro, eu vou fazer uma correção. A gente não usa homossexualismo porque homossexualismo era o termo usado exatamente pelo Código Internacional de Doenças para se referir ao que se considerava até então uma doença. Então me corrija, por favor. Desde então, desde que a Organização Mundial de Saúde retirou, a gente passou a tratar de homossexualidade. Sim. Eu vou contar uma história, vou ilustrar, na verdade, vou dar uma resposta. O homossexualismo tem uma carga negativa. Porque era a doença, era o termo que se dava para o que se entendia como doença. Claro. Hoje não é mais, então é a homossexualidade, ou homoafetividade, porque, na verdade, o termo homossexualidade diz respeito à questão mais sexual e dois homens podem estabelecer entre si uma relação afetiva, então homoafetividade. Tanto um quanto o outro, um dos termos. Mas vou responder a sua pergunta. Como? E a homossexualidade. O humor e a homossexualidade. Isso. Contando uma história verídica que aconteceu em Salvador. Durante muito tempo, um colunista do Jornal à Tarde, que era o maior jornal que circulava na Bahia, né, ali no Norte e Nordeste,
um colunista de cinema, José Augusto Berbert, publicou na coluna dele, durante um tempo, uma frase assim: mantenha Salvador limpa, mate uma bicha por dia. Essa frase, na perspectiva dele, era uma frase bem-humorada. Mas isso não é humor, né? Quando o antropólogo Luiz Motti contou isso uma vez em público, falou sobre essa frase, todo mundo riu. Mantenha Salvador limpa, mate uma bicha por dia. Não é engraçado isso. Pois é, foi a pergunta que Luiz Motti fez quando ele mudou a pergunta para mantenha Salvador limpa, mate um negro por dia. Mantenha Salvador limpa, mate uma criança por dia. Mate uma criança, claro. Então, quando as pessoas falam, não, é só humor, eu pergunto, chama um negro de macaco? Eu não vejo humor nisso. Você vê humor nisso? Chama uma mulher de piranha. Você vê humor nisso? Eu não vejo humor nisso. Então, quem é violentado pela injúria, pelo insulto, é que sabe o quanto o insulto cala fundo em nós. Quanto essas palavras ferem como faca na carne, mesmo. Deixa danos e sequelas que podem levar a coisas terríveis como o suicídio. Os Estados Unidos fizeram agora uma campanha para conter a onda de suicídios na adolescência por conta do bullying homofóbico. Não é engraçado. Só é engraçado na perspectiva de quem conta a piada. O Bando de Teatro Olodum, que é um grupo de teatro negro, né, e engajado na militância negra dos direitos do povo afro-brasileiro, dos afrodescendentes, o Bando de Teatro Olodum fez um espetáculo chamado Cabaré da Raça. E no último momento da peça, todo o elenco ficava no palco, assim, um ao lado do outro, né, todos os atores um ao lado do outro, e cada um contava uma piada. Como o teatro no Brasil é consumido muito mais por brancos, porque é uma arte usurpada pelas elites como um bem de consumo delas e custa caro, a plateia era quase toda formada de brancos, né? E o elenco negro. E eles começaram a contar as piadas racistas, tipo, branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Toda a plateia riu, e aí o elenco dizia em coro, eu não sei se eu posso dizer isso na Pode TV, dizer. mas eu vou dizer, o elenco dizia em coro, é o caralho. E aí cada ator ia dizendo uma piada. O que é um branco defecando? Ou, o que é um negro defecando? Clonagem. Todo mundo ria. E à medida que eles foram dizendo as piadas, as pessoas foram ficando constrangidas do quanto elas são racistas. E os negros foram mostrando, os atores negros, o quanto a piada é ofensiva. A piada é boa e serve ao riso de quem está insultando, não de quem está ouvindo. Então, para mim, não é bacana ligar o Zorra Total e ouvir aquela mesma piada de anos a fio do programa de humor, ridicularizando, humilhando os homossexuais. E próprios homossexuais, às vezes, ridicularizando a si mesmo lá, né? Exatamente. É claro, porque você uiva com os lobos. Deputado, o senhor está coordenando, está participando aí da frente LGBT. Isso. É muito difícil discutir essas questões no Congresso? O senhor já recebeu ameaças de morte? Tem alguma preocupação com isso? Como é que é lidar com essa pressão? É difícil. É difícil porque o Congresso, né, dos três poderes, né, o legislativo dos três poderes é o que está mais estagnado, o que menos passos deu no sentido de estender a cidadania ao conjunto da população e de proteger as minorias. O executivo, principalmente, o governo FHC fez alguma coisa, mas principalmente a partir do governo Lula, dos governos Lula, o executivo fez muito em favor, por exemplo, da população afrodescendente e em favor da população LGBT. O judiciário também, tem vários juízes que deram pareceres favoráveis à adoção de crianças por casais homossexuais, que deram pareceres favoráveis à união estável, por exemplo. O judiciário e o executivo avançaram bastante, enquanto o legislativo estagnou e, às vezes, ameaça retroceder. Às vezes o movimento aqui dentro é para não deixar que determinadas conquistas sejam jogadas fora, ou seja, que se retroceda em relação a algumas conquistas importantes para as mulheres, que estenderam a cidadania às mulheres, aos negros e aos homossexuais. É difícil batalhar isso no Congresso, porque as forças mais reacionárias, digamos assim, mais conservadoras, estão representadas com o maior número de deputados aqui dentro. E de deputados e senadores. Então é difícil debater e é difícil lidar com a própria população. Deputado, nosso tempo está acabando. Eu queria fazer algumas perguntas também de políticas mais amplas, não só
o senhor é membro da Comissão de Finanças e Tributação. Isso. Está discutindo reforma tributária. Tem uma discussão no Congresso sobre reforma política. Esses temas também interessam ao senhor e o senhor pretende participar? Ou o senhor vai concentrar mais o mandato do senhor na causa LGBT, na cidadania LGBT? Não, não, eu sou um deputado com bandeiras muito mais amplas. Na verdade, a única maneira de você sair do discurso romântico dos direitos humanos, num Estado capitalista como o nosso, é assegurando orçamento para políticas públicas que protejam os direitos humanos. E quando a gente fala em direitos humanos, eu não estou falando só das liberdades civis, eu estou falando do direito à saúde, do número de leitos nos hospitais, do número de médicos para atender a população. Eu estou falando de programa de saúde familiar, eu estou falando, por exemplo, do direito das crianças e adolescentes. A questão tributária, você é a favor de uma nova CPMF para a saúde? Sou, a princípio sou, mas eu não queria dizer isso sem debater mais profundamente. Tá. A princípio a princípio mas quer debater mais? Debater porque eu acho que os estados estão quebrados mesmo, é preciso... Na questão da tributação em finanças, é preciso que a gente faça uma reforma tributária que obedeça o princípio da justiça fiscal, que as grandes fortunas sejam taxadas, que a tributação indireta seja diminuída, por exemplo, né? Porque hoje o grande volume da tributação é indireta, e isso é injusto, ou seja, os pobres acabam contribuindo muito mais do que as pessoas, os grandes ricos, os bilionários de verdade desse país. Deputado, desarmamento. O Senado, o presidente do Senado, José Sarney, está querendo que seja feita uma consulta nacional com a seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Qual é a opinião do senhor? Olha, eu sou a favor do desarmamento. Ponto. No último plebiscito, eu votei a favor do desarmamento, mas eu também sou a favor de uma política mais rigorosa no contrabando de armas, no tráfico de armas. Porque os crimes que são cometidos não são por armas legais, né? As estatísticas já mostram que são por armas que estão circulando no tráfico que muitas vêm do internacional comércio legal, né? Exatamente. Então, é preciso as duas coisas: desarmar a população, porque eu sou a favor de uma cultura da paz, uma cultura do desarmamento, mas sou a favor também que haja com mais rigor em relação ao crime organizado e ao tráfico de armas. Deputado, nosso tempo acabou, temos aqui o Pinga Fogo. Queria perguntar, o senhor responde rapidamente como jornalista, que é Primeiro, eu quero duas palavras. Eu quero lamentar que alguns temas ficaram tão corridos assim. Mas vamos fazer uma nova entrevista mais à frente para falar mais de temas. Uma hora na TV aberta brasileira para passar rápido. Eu falei para o senhor antes do programa que passava rápido. Pinga Fogo com o senhor. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um ditador que foi amado pelo povo. Juscelino Kubitschek. Um grande estadista, um homem que pensava nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Ditadura militar de 64. Lamentável, página infeliz da nossa história. José Sarney. José Sarney, o último dos coronéis. Fernando Collor de Mello. Página infeliz da nossa história 2. Itamar Franco. Itamar Franco. Uma figura simpática. Fernando Henrique Cardoso. Um intelectual um intelectual brilhante que ficou abaixo das expectativas como presidente. Lula, um cara que eu admiro bastante. Dilma, uma mulher que eu admiro bastante. Filme preferido? Filme preferido? Um filme preferido. Eu gosto muito de Pra Frente Brasil, do irmão de Reginaldo Faria. Eu esqueci o prenome dele agora. Filme brasileiro. Roberto Faria. E Central do Brasil, de Walter Salles. Diretor de cinema preferido? Diretor Carinha Nus, de Madame Satã. Um ator? Eu gosto muito do Tony Ramos. Uma atriz? Uma atriz. Gosto da Glória Pires. Sua música preferida? Minha música preferida, Diamante Verdadeiro, de Caetano Veloso. Um cantor? Ney Matogrosso. Uma cantora? Rita Ribeiro. Um ídolo? Caetano Veloso. Um livro? O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago. Uma frase, um pensamento, um poema do qual o senhor gosta muito? Uma frase. Tão difícil, são tantas frases. São tantas frases. Pode ser um poema também, um verso. São muitas. Poxa, tem uma frase do Mário Quintana que eu gosto muito.
estes que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Boa frase. Deputado, agradeço muito a sua Obrigado. entrevista, tudo de bom, senhor. Obrigado. Espero Obrigado poder pela entrevistar audiência. novamente. Muito Eu obrigado. espero, para a gente tratar de temas com mais tempo. Obrigado, deputado. Obrigado. Vamos fazer. Muito obrigado. É Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter e ver todas as entrevistas no nosso site. Tenha uma boa semana e uma excelente noite.